De agradecer, e é com muita honra que estamos aqui inaugurando hoje o primeiro episódio do podcast aqui da Comissão de Direito Criminal da OAB de Taubaté, 18ª subseção. E aqui, para esse programa, esse episódio de hoje, a doutora Thaís Mello, né, uma agora recém-nomeada presidente da Comissão de Direito Criminal. Muito bem-vinda. Também estamos aqui como entrevistadora, né? A doutora Thalita Barreto, a nossa conselheira estadual, a guerreira de Taubaté, um grande nome na advocacia criminal. E para inaugurarmos aí com chave de ouro esse podcast, a Comissão Criminal, o setor de inteligência dela, junto com a Thaís aí, conseguiram interceptar e quase que sequestrar aqui eles, doutor Zanoni Júnior e Dr. Fábio Rodrigues. Sejam muito bem-vindos, é uma grande honra aqui pra gente, principalmente esse primeiro programa de muitos que virão. Eu vi que os doutores estavam, né, interceptamos ali, passaram por São Paulo, fizeram uma grande mentoria ali sobre quesitos e tudo mais. Sejam bem-vindos, são apresentados e fiquem à vontade, doutor. Eu, primeiramente, agradecer esse convite, uma honra estar aqui em Taubaté. Estamos encantados aqui com a recepção, com a cidade. Já conhecemos, né, Fábio, a fama da combatividade dos advogados locais e uma maravilha. Já estávamos em São Paulo trabalhando lá com a mentoria de quesitação. Nós que temos uma advocacia criminal voltada para o Tribunal do Júri, isso já há décadas, e muito bom estar aqui, trocar figurinhas, trocar experiências com a advocacia criminal que continua, sempre foi mal compreendida e continua sendo. A gente vai discutir muita coisa aqui hoje, tem aí a prisão do Dani, que segundo o Fábio muito bem pontuou, os altos e baixos da vida. E um mês atrás ele estava na Copa do Mundo. Poxa, sonho de consumo de qualquer garoto brasileiro. E hoje ele está no interior do cárcere. E para quem adora misturar a figura do advogado com o sujeito passivo da ação penal, aquele que está sentado no banco dos réus, aquele que gosta de ostentar aquela frase de impacto que bandido bom é bandido morto, tem esse exemplo paradigmático do Dani para mudar, começar a ruminar lá no cantinho do pensamento essa percepção errônea da justiça criminal. O Brasil definitivamente não é o país da impunidade. A advocacia criminal faz, antes de mais nada, um trabalho, um munus social, e ela é imprescindível ao Estado democrático de direito. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores, que eu tenho certeza que a galera vai assistir a gente aí no YouTube, nos canais que essa nossa tertúlia venha a ser depositada. E, no mais, é agradecer. Estou muito feliz por estar com vocês aqui em Taubaté nessa manhã. Fábio. Legal, doutor Fábio. Primeiramente, eu agradeço o convite feito aí pela Comissão Criminal da Subseção de Taubaté. É um prazer. Eu diria que não houve essa interceptação, nada disso. A gente vem com todo o prazer conversar, dialogar, trocar conhecimento com colegas de outro estado, de outra subseção. Isso é muito salutar, isso soma na nossa advocacia, essa troca de conhecimentos. Igual ficamos agora 3 dias em São Paulo, sexta, sábado e domingo. Uma imersão na quesitação no Tribunal do Júri. A mentoria de quesitos, eu,
Zanoni Júnior, dispensa apresentações, 30 anos de atuação na advocacia criminal, 30 anos no Tribunal do Júri, mais de 1000 sessões plenárias realizadas, casos midiáticos, casos emblemáticos, traz toda a sua experiência. A gente tem um momento de fortalecimento da advocacia através da mentoria de quesitos. 3 dias, começando na sexta-feira às 18 horas, terminando 1, 2 horas da manhã. Sábado volta às 9, termina já na madrugada de domingo, 1, 2 horas. E os alunos estudiosos, atentos, no domingo 9 horas novamente, até às 18. Então, vivemos isso lá, vimos essa oportunidade de um advogado do Rio Grande do Sul conversar com um advogado de Pernambuco e falar, olha, vou lá na sua cidade participar de uma sessão de julgamento, uma sessão do júri. Essa troca de experiências, esse network, agora é a palavra do momento, o tema da atualidade, é muito gostoso, é bom. E a gente, como a advocacia, precisa aprimorar. A gente está no Poder Judiciário, uma atividade muito séria. A advocacia criminal, ela lida diuturnamente em qualquer área, seja o penal tributário, seja na parte dos crimes contra o patrimônio, nos crimes contra a vida, então é pior. O pessoal fala que o Tribunal do Júri é a casa da desgraça, a casa do problema, a casa das lágrimas, que não tem final feliz, não tem aquela... O Ministério Público ganhou, a defesa perdeu. A defesa ganhou, a acusação perdeu. Não tem isso. Ali todo mundo sai perdendo. É alguém que se foi, é alguém que está preso. E na mentoria de quesitos agora, já que foi o tema aí da interceptação, foi muito bom a gente poder ver essa experiência. O pessoal ficou agradecido. E olha só, quesitos, que é o último momento do Tribunal do Júri, porque após isso é a leitura de sentença, condena, absolve, desclassifica. E 8 artigos no Código de Processo Penal, trabalhados em 3 dias. Claro, vinculados com muita teoria do crime. Sabe lá aquele conceito analítico de crime, fato típico, ilícito e culpável? A mentoria de quesitos aprofunda nisso, como ninguém. Agradeço já o convite nesse introito nosso aqui. E estamos sempre de portas abertas para qualquer outra ocasião que vier uma oportunidade de conversarmos com os colegas, estaremos aí. Ótimo, nós aqui que estamos gratos, né? E como o próprio Dr. Fábio disse aí, o Dr. Zanoni dispensa apresentações, mas para quem não conhece aí o escritório do Dr. Zanoni, né? Junto com o Dr. Zanoni atuaram em diversos processos de grande repercussão, de mídia. Eu acho que vai fazendo parte da sua história, né, Zanoni? Foi aí o caso do Adélio Bispo, o mais recente, teve o Bola, né, a da irmã Dorothy também. Foi um caso de bastante repercussão, nós estávamos até conversando aqui. Mas eu queria que vocês fizessem um resumo eu acho que seria legal essa mentoria de quesitos. Eu faço bastante plenário do júri também, gosto. Eu vejo que muitos advogados hoje têm o costume de deixar o quesito ali pro juiz, né, o juiz que faz. Então você tá todo preocupado com a sua oratória, muitas vezes, com a comunicação, com a tese da defesa, óbvio, e acaba chegando para você ali o quesito, né? Simplesmente chega, você explica, e na realidade não é isso, né? O advogado ele pode ali impugnar, ele pode arguir, inclusive problemas da aquisitação, acredito que hoje seja um dos maiores temas aí de nulidades do próprio plenário do júri. A gente tem os tribunais sempre anulando quando tem essa problemática. O que vocês trazem aí da mentoria de vocês? O que vocês estão trazendo de novidade para os advogados? A proposta que nós trazemos, né, nessa imersão e o objeto que almejamos é aumento da performance da advogada, do advogado criminalista atuante nos crimes dolosos contra a vida. Não só no plenário, naquele momento. Por quê? Porque a percepção primária, a idiosincrasia que todos têm é que o importante é o momento do debate, ali onde o advogado, e aí a gente fala para advogado, prioritariamente o curso é voltado para a advocacia, e a advocacia também acusa.
Nós temos aí no artigo 268 do Código de Processo Penal a figura do assistente de acusação. Não é um instituto tão ordinário por conta até de uma perspectiva, de uma ótica, de uma lente que eu, Zanoni, se é subjetivo, é meu, então eu posso opinar. Entendo errônea. Mas leia a lei. Dura lex, sed lex. Então você está lá no 268, que o advogado pode sim, nas ações penais públicas, assistir o Ministério Público. Isso é constitucional, isso é democrático, isso faz parte do campo dialético. A figura da justiça é uma balança. E o advogado adora colocar a balança. Em algum momento da história do advogado, seja no primeiro cartão, aquele cartão primeiro, quando ele ainda está saindo do forno como o pão de queijo que nós mineiros amamos, aquele momento que para nós é tão caro, que é o momento de tirar a assadeira do forno. Eu adoro pão de queijo naquele momento, com café. E a gente sabe que o aluno, aquele vocacionado, tá? Sou um árduo defensor do teste vocacional. Sou professor universitário há 24 anos. E é uma coisa triste a gente verificar que no primeiro semestre uma sala, uma ambiência da academia ostenta 50 lugares, lotação total, 60 lugares, lotação completa. E no 10º período, no final do curso, a gente tem 28 alunos. Ou seja, triste de ver isso, né? Nós fomos, durante a caminhada, né, perdendo passageiros. E por que isso? Porque não houve teste vocacional. E a advocacia é para quem é vocacionado. Principalmente a advocacia criminal. Né? Já foi dito algures e alhures. A advocacia é um sacerdócio. E a criminal mais ainda. Porque o advogado criminalista é diferente dos outros advogados. Sem querer aqui menoscabar e rebaixar os outros. Mas o advogado criminalista é um ser noturno. Porque o crime soe acontecer mais das vezes no período noturno. Na sexta, no sábado, no domingo, no pós-sextou, meio-dia. Pois é, deu na sexta ali, aí começa o sextou. E se você verificar os índices dos crimes, nós temos no Brasil números, a polícia nos informa isso também, o judiciário nos informa isso. Você vai verificar que é o momento onde nós, criminalistas, mais atuamos. Os flagrantes, em sua grande maioria, acontecem aonde? Quando? Durante o período noturno. Quando a sociedade dorme, muitas vezes, aquele que, vou colocar até aqui de forma deliberada, que a gente trabalha com dolo, resolve ofender a norma. O advogado está ali. O advogado não é para defender o crime, mas se ele for contratado, é um soldado posto, colocado, porque há uma previsão constitucional, está colocado ali. Sim. Então, a advocacia é sacerdócio. Então, na faculdade, a gente verifica que poucos são aqueles que já entram desde o primeiro período e falam assim, eu quero ser advogado. Não, a maioria é o grosso, a bola de neve, a rapaziada do concurso. E não está fácil. Que a gente verifica que todo mundo busca o quê? Se, segundo Newton, tudo tende à inércia, o que o ser humano mais gosta é de uma palavra que chama o quê? Conforto e segurança. E no serviço público ele encontra uma palavra, um sinônimo, algo análogo, que é estabilidade. É que eu falo de comer alpiste na gaiolinha de ouro. Nada de crítica, pelo contrário. Como professor de cursinhos preparatórios para concurso público, né? Ai de mim vir aqui no podcast da OAB falar mal disso. Pelo contrário, acho que cada um tem o seu lugar ao sol. Não é? Eclesiastes lá. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para
todo o propósito debaixo do céu. Então, para quem... Tem uns que acreditam em destino, outros, né, em livre-arbítrio, cada um faz sua história. Então, se o sujeito quis ser juiz, quis escolher a magistratura, carreira linda, nada. Agora, para aqueles vocacionados, porque a advocacia é dura, nós não somos intraneus, nós não estamos dentro da administração pública, absolutamente. Nós estamos na iniciativa privada. Todo mundo sabe o quão difícil é vencer os 5 primeiros anos da advocacia. Não é à toa que a própria OAB, reconhecendo os meandros, as dificuldades desse iniciar, desses primeiros passos, que são espinhosos, são caros, são difíceis, muitos ficam pelo caminho. A própria OAB já traz ali uma escala, né, gradual de recolhimento da anuidade. O noviço, aquele que a gente está recepcionando na nossa família advocatícia, que é aquele que é incipiente, o neófito, ele não vai pagar a mesma anuidade com aquele que já é um advogado, uma advogada júnior, sênior. Não, ele é o jovem advogado. Pelo contrário, ele precisa que nós, já experientes, nós já calejados, que temos o couro grosso, não é? Abracemos a causa dele, né? Vamos ali, porque há uma mão sedenta. Agora, quem é que vai segurar essa mão e falar, venha comigo? Ontem eu estava a falar da Divina Comédia de Dante Alighieri. Seja Virgílio, seja Beatriz. Mas o Dante, quando atravessou ali o inferno, alguém segurou a mão dele. Porque senão, naqueles 9 círculos, com certeza ele poderia se perder. A mesma coisa pelo purgatório, até chegar ao paraíso. A gente precisa de guias. A gente precisa de bússolas a nortear. E o jovem precisa. Aí vem mais uma vez o nosso reconhecimento pelo trabalho que merece loas, né, Fábio, das comissões da Ordem dos Advogados. Eu tive vários problemas, inúmeros problemas, durante a minha advocacia. Eu lembro que em 2002, há 21 anos atrás, eu trabalhei num caso, esse foi o caso que eu mais fui ameaçado de morte. Ameaçado de morte? Mas muita, não é uma, duas, não. E fora as ingerências nos negócios, porque eu era professor e nessa época eu precisava continuar nos cursinhos, nas faculdades, continuava a ministrar palestras pela ESA, Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, e num caso que eu comecei a defender, envolvia a morte de uma criancinha, esse programa passou, esse caso passou em um programa da Rede Globo, que se chamava Linha Direta. Aquilo, eu nunca fui tão perseguido. Aquilo, você vê, há 21 anos atrás. Então, essa casca que hoje eu ostento, todo mundo viu agora recentemente, nós tivemos vários problemas. Logo depois do caso Adélio, veio aí o maior júri do Brasil, que eu tive a honra de ombrear professor Fábio Rodrigues lá em Maringá, na morte de um auditor fiscal. É o maior júri federal desde 1822, desde a história do júri brasileiro, e é o maior júri estadual desde a reforma, 18 dias. Porque até 2008, até 2008, antes da 11.689, sim, aquela reforma foi capitaneada pela minha saudosa professora Ada Pellegrini Grinover. Ela, até então, qualquer um, e não só advogado. Eu falei lá sobre livros que alguns promotores falam que mudou porque tinha advogado que costumava pedir para ler o processo todo para os jurados. Não era assim, porque eu comecei lá na década de 90 e eu em vários, eu não ousar falar em centenas de júris que eu chegava, o promotor, não, gostaria sim.
que lesse o processo inteiro. É claro que à época não tinha internet, não tinha essa tecnologia toda, o processo ia pronto para júri com as 100 laudas, 200 laudas, um volume, era físico, não se falava em processo, não se cogitava. Nem se pensava, né? Em processo eletrônico, isso não existia. O promotor estava tomando cognição daquilo ali, você verificava que era um promotor que estava cooperando, era um promotor que estava cobrindo férias de outro, era um promotor que veio, era um promotor substituto, acabou de ser empossado, você verificava que ele usava do expediente. E o que a gente vê em alguns livros de processo penal, tratando da liturgia do júri, em que o escritor, que é promotor, que é membro do Ministério Público, tem a audácia de dizer que a lei mudou porque era comum os advogados. Advogado não, todo mundo. Põe na conta do advogado, né? Que gosta de colocar, não é verdade? Coloca na conta do advogado. Nós somos mais de 1 milhão, eu acho que, se não me engano, 1.350.000. A maior comunidade de advogados do mundo. É mais fácil pulverizar entre nós, mas não. Eu sou testemunha ocular. Não só testemunha. Eu sou sujeito. Eu vivi aquilo ali. Fiz muito, mas muito. Então era comum. Qualquer um chegar lá, podia ser uma pessoa que tinha 1 mês de formado. Chegava lá, hoje essa previsão está no parágrafo 3º do artigo 473, mas chegar, o juiz indagar logo depois do interrogatório, falar, antes do interrogatório, perguntar. As partes desejam a leitura de alguma peça. O processo tinha 1.000 páginas, 2.000 páginas, né, uma extravagância, mas o advogado, o promotor ou o assistente de acusação, representando a vítima, representando o pai da vítima, representando o órfão, representando a viúva. Eu quero que leia tudo para o jurado. Não tinha o que fazer. Em 2008, né? Isso vigorou de 1941 até 2008. A professora Ada acabou com isso, não é? Então, de lá para cá, o maior júri foi esse júri que nós fizemos agora. E foi uma batalha. Então, eu acho que nós tivemos o apoio, assim, inarredável da Ordem dos Advogados. Todos os dias um representante da OAB. 2 representantes da OAB. Estavam lá. Junto da banca da defesa no júri. 18 dias, 18 sábado dias. e domingo, não arredaram o pé. Isso. Essa união da advocacia é extremamente importante. Eu sou presidente aqui da Comissão de Direito de Prerrogativas local e da coordenadoria também na nossa 11ª região. Muitos perguntam, eu tenho um parente que me perguntou, cara, você vai lá de sair correndo, né, Thalita? Quantas vezes? Nas férias praticamente eu não tive, no próximo Réveillon, delegacia, advogado com problema. Daí foi nisso que um parente me perguntou, você vai lá, você tá recebendo pra ir lá? Por que você vai? E eu vou com garra, eu vou pra ajudar, os advogados estão me ouvindo, sabem quando a gente vai, vamos lutar na delegacia, vamos lutar perante qualquer autoridade. Eu tô indo lá pela advocacia, pelo aquilo que eu faço, o que eu amo. Porque eu sei que quando um advogado ele tá sendo atacado, tá sendo ferido em suas prerrogativas, tá me atacando também, tá nos atacando a todos aqui. Não precisa ser só daqui local, mas o Brasil inteiro. E é isso que eu vejo, muitas vezes. Tem uma imagem, até passando um pouco o assunto, mas tem uma imagem do Dr. Zanoni Júnior, que eu não me esqueço, que foi no caso do Adélio Bispo, foi quando a Polícia Federal fez a apreensão do seu celular, e você tá ali no hotel, você estava no hotel, acredito que o hotel seja até seu, se não me engano, né? Você tava ali na porta do hotel, não sei se você lembra dessa imagem, mas tem na internet até hoje, você tá ali encostado na porta, logo depois que aconteceu, encostado na porta com a chave do carro na mão, assim. E um celular. E você tava pensando longe, aquela imagem me marcou. O celular que você tá falando dessa imagem, eu tava conversando justamente com a prerrogativa. Com o seu cargo, a pessoa que ocupava o seu cargo lá na OAB local. A minha vontade, eu falei, putz, esse cara tá longe, mas eu queria estar ali, cara. Eu vou lá, sabe aquela... Então assim, a prerrogativa é isso, é essa união, né? Seria até interessante a gente conversar, falar pros jovens advogados como que foi aquilo. Entrou, aquela coisa mesmo, pé na porta, mão na cabeça, a gente só quer o celular. O que passou pela sua cabeça? Qual foi a sua conduta como advogado? É a criminalização, quer queira, quer não, a gente tem uma problemática muito grande, né? Agora como portou, qual que foi o que passou, né, para você ali? Para quem tá
para quem já está porque esse conselho que eu vou falar aqui agora, que eu vou discorrer, serve para quem já está na estrada e para quem está chegando, para o jovem advogado. Fábio Rodrigues me acompanhou para e passo, no caso Adélio Bispo. Todas as petições da banca defensiva, éramos vários, foram redigidas pelo Fábio. Inclusive, o próprio incidente de insanidade mental do Adélio Bispo de Oliveira. O Fábio que fez, eu lembro que foi de madrugada, assim que o laudo psiquiátrico aportou no escritório, o Fábio ficou lá 2, 3 horas, lembra? Foi. Que eu falei, não passa para ninguém. Domingo. Não passa para ninguém. Ninguém, absolutamente. Assim que o psiquiatra passar, chegou, eu falei assim, redija, nós vamos viajar. E tanto que o momento do protocolo lá na Justiça Federal de Juiz de Fora, onde o ex-presidente tomou a facada, foi manual. Foi manual. Não foi um processo eletrônico. A gente viajou, saímos de Contagem. Nosso escritório está localizado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem essa foto até no Instagram, no Google. Eu vou achá-la aqui. Então, aquele momento ali de deflagrar o incidente, a instauração do incidente de sanidade mental, aquilo a imprensa divulgou, acompanhou para e passo. Pois bem, a posteriori veio a apreensão do meu smartphone. Também a busca e apreensão do DVR das câmeras de monitoramento dos circuitos interno e externo lá do meu hotel e do meu escritório de advocacia. O que aconteceu? O que é pitoresco e o que vale de lição para quem está nos assistindo é que quando a Polícia Federal manejou a representação para aquela medida extrema, invasiva, e teve o apoio também da Procuradoria da República, que ratificou ali praticamente em totum aquela súplica policial no inquérito da autoridade, a facada foi em 2018, a invasão, a apreensão, a busca e apreensão no hotel, o meu smartphone, isso foi janeiro, salvo engano. Dezembro ou janeiro. Foi logo na sequência 20 já, né? de dezembro de 2018. Isso. 2018. Só que eu dou aula para concurso público há anos, há mais de década. E eu fui professor por muitos anos em cursinhos, justamente para quê? Da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Para o concurso da Polícia Federal, agente, papiloscopista, escrivão, perito, delegado, dei aula, teoria do crime, processo penal. E eu não sei se vocês dão aula, ou se já passaram em concurso público, mas quando você, professor de cursinho, do cursinho preparatório. Preparatório, né? Quando você apoia o aluno, tá ali, é aquele professor que gosta e vibra com a conquista do aluno. Quando o aluno ele sai das suas mãos e bate asas, faz o voo solo, fica um cordão umbilical de gratidão. Tanto que quem acorreu ao nosso escritório foi o grande Adilson Rocha. Na hora, pela comissão, o primeiro a aportar lá foi Adilson. Adilson chegou, o Christian também, né? Chegou da comissão da OAB. Mas o Adilson é professor há muito tempo, querido na Polícia Federal e tal. Tanto que em vários cursos preparatórios para a carreira policial, Adilson me carregava. Isso lá no finalzinho dos anos 90. Então, quer dizer, ali na polícia, eu tenho vários
alunos que são hoje o quê? Delegados, agentes, peritos, papiloscopistas, escrivães. E lá atrás, não esqueço isso. Eu me lembro que, e eu sou curioso, muito curioso, eu sou muito curioso. Eu não sou soberbo, não tenho a jactância de achar que eu sei tudo. Pelo contrário, todo dia, e com a tecnologia a gente sabe, com o avanço, com esse tesão legisferante do Parlamento Nacional, que todo dia tem lei nova, se a gente não estuda, a gente deixa de ser advogado a cada dia. Eduardo Coulter, nos 10 mandamentos do advogado, traz isso no mandamento número 1. Estuda. Estuda. E eu lembro que eu perguntei para ele, falei assim, e esse negócio de você jogar na lixeira, da polícia apreender o celular e fazer perícia? Tem como resgatar isso lá atrás? Na época não tinha tanto esse negócio de geolocalização, não tinha tanto essa questão de metadados, ninguém sabia muita coisa. Estava começando a migrar da telefonia analógica para digital. Não sei se vocês lembram disso daí. PT 550 da Motorola, quem não teve aquilo ali? Né? Eu também tive, lá atrás. Eu tive, com bateria azul ainda, ficava aquela arma aqui, aquele tijolo. Pois é. Eu perguntei e tal, ele falou assim, ó, os nomes são até difíceis, né? Software, hardware. E ele falou, olha, hoje a gente tem aí Celebrate 1, Celebrate 2, e eu falo isso aí, até porque tem advogados que estão aí sendo alvo de investigações por conta de Celebrate, por conta de ficar conversando em smartphone, estratégia processual com o cliente, estratégia processual com advogado de corréu, como se isso fosse crime. Isso por conta de uma percepção enviesada, errônea, malfadada e mal intencionada, muitas vezes, dos órgãos de persecução. E aqui eu vou inserir polícia no geral e Ministério Público. E membros do GAECO. Porque um advogado, se eu sou advogado num corréu, eu não posso conversar, eu não posso tentar afinar a estratégia processual com a advogada que está defendendo um partícipe, um autor, um coautor. Mas que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Se eu vou virar para a colega e falar que, olha, qual a sua postura amanhã no interrogatório, porque o meu cliente usará do direito constitucional de permanecer calado. Que crime que eu estou cometendo? Mas não é assim que muitos interpretam. E tem colegas sofrendo perseguições, inclusive, o quê? Em inquéritos policiais e em ações penais. Hora do pulso firme da nossa instituição. Não tem que pessoalizar, pelo contrário, tem de institucionalizar essa ação de repressão contra esse tipo de manifestação, esse veso tão nefasto à nossa atuação advocatícia. Pois bem, voltando aqui. Lá atrás, quando ele me falou, olha, tem coisa que não adianta você... Eu não esqueço isso. Ele falou, olha, não tem esse negócio, porque você recebe uma lixeira. Você que está aí, você que adora mandar e receber um nude. Cuidado com o nude. Recebeu um nude. Olha, sujeito do laboratório da Polícia Federal, meu ex-aluno. Eu perguntando para ele, ele me dando aula. Olha que coisa legal. Isso lá atrás, não esqueço que ele usou isso. Ele falou assim, ó, tá aqui, pega uma foto sua. Tá vendo? Jogar na lixeira, apagar. Você jogou na lixeira, não é? Caiu aqui no chão? Não caiu nada aqui no chão. Pois é. Tá aí, hein? Está aí. Pode ser que você não ache. Mas tem uma tal de memória flash, memória RAM. Sim. Eu não sou engenheiro, não sou TI de nada, mas eu tô querendo acreditar. Eu falei, mas e aí, o que fazer? Ele falou assim, o negócio é o seguinte, o povo fica com celular 2, 3, 4 anos. O segredo é a cada 2, 3, 4 meses, você não usar uma coisa muito cara, é você trocar o aparelho. A partir daí,
em quase todas as palestras que eu faço para a jovem advocacia, desafios da advocacia criminal, os meandros da advocacia criminal, eu dou esse conselho. E isso está no YouTube. Pasmem, no caso Adélio. Do caso Adélio. A Polícia Federal assistiu, e eu fico até agradecido, assistiu as minhas palestras. Eu não sei quem lá mostrou isso para a autoridade policial. Se foi a autoridade policial, eu fico mais enaltecido ainda, né? Assistiu, isso foi alvo da petição para o juiz federal, no caso... Fundamentaram alguma coisa assim, né? O doutor já fala isso. O advogado Zanoni, em suas palestras, pegaram do YouTube. Acho que eu, salvo engano, uma palestra de 2004, 2003, e estava lá. Tá lá. Eram 12 palestras. Eu pedi para tirar, que eu ia fazer um curso, acabei não fazendo um curso sobre isso, mas ficou a um lá. Deve ter lá umas 120 mil, 130 mil visualizações. E essa palestra serviu de base. E eu faço isso até hoje. Eu não fico com o aparelho mais de 6, 7, 8 meses. E outra, eu não converso nada com o cliente. Tanto que quando eles aprenderam, a Rede Globo chegou, o SBT, todas as emissoras, os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo, Estado de Minas, todo mundo acorreu até o nosso escritório, o Fábio lá me auxiliando. E aí, está nervoso? Tá aí? Eu falo, estou tranquilo. Eu lembro que eu usei uma expressão, muita gente também gostou, eu estou surfando em águas havaianas. Por quê? Porque aqui não tem nada de errado. O meu proceder deontológico, eu já fui membro, eu sou conselheiro hoje da OAB de Minas Gerais. Eu já fui representante no Tribunal de Ética e Disciplina. Eu já fui conselheiro no Pleno, que julga os recursos oriundos do TED. Então, eu tento pautar o meu caminhar e o caminhar da minha equipe, com ética, dentro ali da moral e do Código de Ética e Disciplina e da 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, que é a bússola a nortear o advogado. O que fazer e o que não fazer. O artigo 7º, por exemplo, da 8.906, ali vem talhado cada direito, cada prerrogativa. E pasmem, tem gente que não sabe os direitos. Poxa, você pode até não saber os deveres, mas os direitos você tem a obrigação de... E tem muita gente. Sim. A gente viu recentemente um problema aí de... sentado, senta, fica em pé, senta em pé. A gente vê isso direto. E tem um artigo específico, né? Pois é. O que a gente está verificando com aquilo? É que tem promotor que não sabe, é uma lei federal. Tem procurador da República que não sabe, tem juiz federal, juiz estadual que não sabe, e tem advogado que não sabe o próprio direito do advogado. Então, eu comecei e eu faço isso hoje. Eu sempre troco de celular, sempre troco. Por ano eu troco 2, 3 vezes e troco. Evito ao máximo trazer a documentação para cá e eu venho fazendo isso. Então, quando eu fiquei muito tranquilo porque eu já vivi tanta coisa na advocacia, até chegar aquele momento ali, já que você tocou tanto nessa causa envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o Adélio Bispo, deixar aqui já registrado no seu programa, eu tenho certeza que o Fábio vai anuir, na nossa banca defensiva, ninguém ali ostentava qualquer tipo de ideologia partidária. Ninguém ali tinha qualquer desprezo, raiva, ódio para com o candidato, então, Bolsonaro, absolutamente. Vocês foram defender um cidadão que estava sendo processado. Sim. Isso ficou claro, a mídia... Explica o porquê. Transpareceu isso pra gente. Isso apontou no nosso escritório, porque todo mundo, e muita gente dentro da advocacia do júri, todo mundo que viu no WhatsApp ali no primeiro momento, o candidato à presidência, que na corrida eleitoral sendo esfaqueado, todo mundo pensou que ali todo mundo visualizou a subsunção, o enquadramento típico que foi feito o quê? Uma tentativa de homicídio. E a tentativa de homicídio é julgada por quem? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. E, meu amigo, em Minas Gerais, se um crime ocorrer, eu vou te falar, eu não consigo encher
para falar nomes. Quem é o cara? Quem é a cara? Quem é a mulher? Porque tem muitas advogadas boas do júri. Tá? Lá em Minas Gerais. Muitas. Advogadas já calejadas e advogadas novas do júri. Muita advogada. Estão se despontando agora. Descol. Não, e também uma velha guarda. Sim. Uma velha guarda. A exemplo da Silvana Lobo, da doutora Carla Silene, que defendeu, que trabalhou no caso Bruno. Salvo engano, acho que ela defendeu a namorada, a amante lá do Bruno na época lá. E logrou uma absolvição. Uma excelente advogada, experimentada, professora universitária. Então, Minas Gerais, a advocacia mineira é brindada com excelentes tribunas. Como isso vai acontecer aqui em São Paulo, nós temos aí a presidente da seccional, doutora Patrícia Vanzolini, que eu adoro, sempre assisto as palestras dela, assisto quando ela participa lá com o pessoal do Papo de Criminalista, algumas palestras no YouTube. Então, quer dizer, todo lugar sempre tem. E Minas tem muito. Tem muita advogada boa. Alguém ia chegar lá. E a impressão que dá é que o povo não entende, né? Aqueles que estão atrás. Não entende. E por mais que não encontraram nada no seu celular, é um desconforto toda essa situação, né? É uma criminalização da advocacia. Aí que eu vou chegar, o que o Fábio falou. Eu lembro que o Fábio me trouxe isso e eu passei para a imprensa. Que quando eu falei, olha, eu tô tranquilo. Não vão achar nada, não tem nada de legal. Isso veio aqui porque a pessoa que quis ajudar o Adélio, nós não conhecemos o Adélio até então. A pessoa que quis ajudar o Adélio e num contrato de 5 parcelas, só pagou a primeira. Não voltou depois da audiência de custódia, depois do que aconteceu em Juiz de Fora. Eu cheguei pilotando o meu avião com mais um advogado. Seria o Fábio, acabou vindo o doutor Fernando. Colocaram turbinas no meu avião que é a hélice. E aquele negócio, não é? Advogados chegam de jatinho próprio, 4 advogados para defender o esfaqueador, os advogados estavam de plantão. O bom é que falaram, né? O maior escritório de Minas, aquilo ali foi o máximo. Foi o máximo. Mas, pra vocês terem noção, porque o pessoal gosta de aumentar a dimensão. E a todo tempo, eu acredito que a mídia, assim, a todo tempo, ela quis levar com um viés político. Ela quis levar aquela coisa, e é o que tem alguém por trás, tem alguém, o advogado, tal advogado. Isso aí, o Fábio falou, o perigoso não é o quebrar aqui o sigilo do celular. O problema é que o smartphone hoje de um advogado traz o escritório. Tem com a digitalização dos processos, com esse processo eletrônico, tem advogados que dentro do seu smartphone tem um escritório inteiro, documentos sigilosos de outras partes, e é aquele Phishing Expedition. Um absurdo um troço desse. O Fábio veio e falou assim, não é o caso aqui, a gente trabalha só com crime de sangue, a gente mal trabalha com colarinho branco. A gente dá aula, a gente é conhecido, o nosso cabedal, o nosso know-how é voltado para o crime do júri. O nosso nome aqui, se você fala Fábio Rodrigues hoje em Minas Gerais, todo mundo sabe. É o Fábio lá da equipe do Zanoni. A gente já sabe que a gente é especializado no júri. Não tem problema. O problema é que esse precedente de apreender... Aí me preocupa. Apreender o smartphone de um advogado por conta do cliente, de quem ele está defendendo, esse precedente, ele vai custar muito caro para a advocacia brasileira. Na hora que ele falou isso comigo na sala, eu falei, tá aí. É o que eu vou falar para a imprensa. Né? Master Blaster, alguém tem que pensar. E eu falei, cara, você tá aí. E ele falou, logo depois, eu não sei se foi na 13ª Vara Criminal de Curitiba, na República de Curitiba, ou se foi lá na Justiça Federal do Rio. Logo depois, 2 mandados análogos ao nosso foram expedidos para quê?
escritórios de advocacia. Só que escritórios de advocacia de colarinho branco, de ponta, que escritórios de advocacia que defendem parlamentares, senadores, deputados, ex-presidentes. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Abriu a porta. Fabinho falou. Vocês não quiseram. Então a OAB encampou. Então eu tenho que agradecer para quem está aí assistindo aqui, ó. Nós não podemos, aqui nós seríamos levianos se falássemos mal da Ordem dos Advogados. Tudo que precisou de apoio, nós tivemos da OAB. E eu acho que a própria a OAB Nacional reconheceu a Comissão de Prerrogativas de Contagem e depois a Adminas como aquelas que servirão de ensinamento, de norte, né, para mostrar o caminho para as outras. E veio muita coisa. Acho que foram as primeiras a colocar os profissionais de plantão, o celular corporativo à disposição. Quer dizer, na hora que você está ali 3 horas da manhã, dentro de uma delegacia de polícia, e o caldo entorna, não tem ninguém. Por isso que eu falo, delegacia é lugar para o seu melhor terno. Não tem que ir só de camisa, não tem que ir de bermuda, não tem que ir de leg, tem que ter um kitzinho dentro do carro. Ah, mas eu estava no churrasco. Não existe isso. Advocacia é lugar para o seu melhor terno. Advocacia é lugar para educação e advocacia não é lugar. Delegacia não é lugar para o lobo solitário, para a loba solitária. Não. Tem que trabalhar em alcateia. Ali é 1, 2, 3. Porque na hora que o caldo entornar, vai ser toda a engrenagem do sistema refutando a sua versão. E aí, muitas vezes, o quê? Se você está com 1, 2, 3, 4 colegas ali a tiracolo, se você é o sujeito da bagunça, os outros servirão de testemunhas. Então, enquanto um agente estatal diz A e o que deveras ocorrera no fenômeno foi B, aquele que ali a tudo assistiu e é testemunha icto oculi, é testemunha ocular, vai dizer. Então não é lugar para quê? Não é lugar para uma atuação escoteira, uma atuação solitária. Não é. E é uma dica até que a gente fala para os jovens advogados daqui. Hoje é muito fácil, existem os grupos, tem um grupo do criminalistas aqui da cidade de Taubaté, acho que mais de 200 membros, todos unidos. É extremamente importante, você vai precisar ir na delegacia, chama alguém lá, posta lá no grupo, tô indo para lá, nós já conhecemos algumas autoridades, a gente sabe, né? A viatura, eu acho que tem que ter a viatura, a viatura da comissão de prerrogativa. Importantíssimo. Né? Poxa, você chega lá com um carro plotado, poxa, olha isso aqui, olha o peso, quase 500 mil de advogados. Ali não tá o Zanoni. Tá a advocacia. Isso, ali não tá a Thaís. Ali está a classe, a ordem dos advogados do Brasil. Tem 1.300.000 advogados por trás ali disso daqui. Poxa, é muito peso. Então a autoridade policial vai pensar antes de tomar uma medida teratológica ilegal, irregular, vai pensar 2 vezes. Por quê? O projeto de lei 704 não passou. Porque não está esculpido no rol taxativo do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, que é a Lei de Porte de Armas, que é a lei do Estatuto do Desarmamento, ficou conhecido assim, porque no artigo 6º a advocacia não foi colocada nesse projeto? Porque não vão deixar a advocacia se armar. Vai ser a maior força paramilitar da América Latina. Se você olhem o censo do CNJ, vamos pegar os juízes do Brasil inteiro, não tem 16 mil. Pega advogado agora. Né? 1.300.000 e tanto.
E eu tenho certeza que 100 mil não vão se armar. Não vão. Porque é caro se armar. Tem que passar por toda uma ritualística, não é verdade? Vários exames, não só de proficiência, mas também exames clínicos, psiquiátricos, psicológicos, físicos. Enfim, tem que comprar o armamento, tem que fazer um stand, tem que gastar. E já não está fácil para muita gente. Mas eu acho, pelo menos a advocacia criminal para mim, me desculpem falar isso aqui nesse podcast que tem uma penetração enorme, eu tenho certeza que o sucesso abraçará essa iniciativa da OAB. Podem ter certeza, a advocacia criminal é profissão de altíssimo risco. Em 2016, 82 advogados foram mortos. E eu não colocaria só a criminal, não. Civil, trabalhista também tomba muito advogado. Tomba. Nesse ano mesmo tombou. Trabalhistas. Então, deveria. Mas não passou. Se imagine, a gente verifica que muitas vezes, não raras vezes, as prerrogativas são violadas. Delegacia. A polícia militar está ali com o preso, a advogada chega e já fala ali. O PM que efetuou a prisão em flagrante na rua ainda não entregou o preso para a autoridade policial para proceder ao auto de prisão em flagrante delito. Falou, doutor, ainda só não pode conversar com ele não. Nós não passamos ele. Né? Ele vira e fala, a partir de agora, mamãe chegou, aqui queixo no peito, boca calada, direito constitucional de silêncio. O policial militar, muitas vezes, não entende a dimensão disso, acaba falando... Advogado folgado. Impropério. Né? E o que é legal também é assim, o advogado não tem acesso, né? Não tá liberado, mas a mídia tem. A mídia já tá ali fazendo entrevista, ele já tá falando besteira, sem assistência nenhuma, isso é muito perigoso. Sabe uma questão que é importante, já que a gente falou das comissões, desse trabalho institucionalizado, é que é o seguinte, tem algumas subseções em Minas que eu já sei que vem fazendo isso, inclusive Contagem, a nossa cidade. É um trabalho conjunto com autoridades, explicando para tornar essa relação mais suave, mais tranquila, explicando às autoridades o quê? Os direitos dos advogados, as prerrogativas dos advogados. Por quê? A gente está falando de delegacia. Tem essa questão, o advogado não tem acesso ao cliente que foi preso, o advogado não consegue conversar reservadamente com seu cliente. Só que se a gente vamos subir o nível, vamos para dentro do judiciário. Alguém aí já teve problema ao entregar memoriais para um desembargador no Tribunal de Justiça? Doutor, o desembargador, a desembargadora não recebe advogado. O juiz não conversa com o advogado. Aí você não consegue conversar com o assessor, não consegue conversar com o desembargador, com o ministro, com o juiz, e fica. Sendo que isso é o quê? Conversar, entrar na sala da autoridade judiciária, seja qual for a instância, para conversar sobre a causa. Você está indo ali, você não está indo tomar um café. Você está indo discutir uma situação, a vida de alguém, um inventário de alguém, um processo trabalhista ali que envolve uma indenização milionária, a liberdade de alguém na área criminal. E você não pode. Não, a gente não recebe o advogado. Então essa problemática da relação advogado com autoridades, seja da polícia, seja autoridade judiciária, ela acontece em todos os campos. E tem um trabalho feito pela OAB, lá tem Contagem, acredito que tenha em outras subseções, que é o seguinte, em conjunto com a polícia, em conjunto com o judiciário, em conjunto com o Ministério Público, de conscientizar a todos
desses direitos. Tem gente no âmbito da polícia, no âmbito do judiciário, que não conhece a prerrogativa de conversar reservadamente. Você chega na delegacia, seu cliente está numa cela, certo? Você fala, agora vou conversar com ele aqui sobre o que aconteceu e quem que fica lá do seu lado. É a ideia. No presídio. Da comissão hoje em dia. A Conscientizar. autoridade, o investigador, o escrivão, o policial penal na unidade prisional está acompanhando a conversa. Peraí, a conversa é reservada, é você e seu cliente. Ele não tem que escutar nada desse assunto. Então, esse trabalho conjunto, porque ninguém é inimigo. A OAB não é rival do Ministério Público. A OAB não está aí para confrontar, atrapalhar o judiciário. Todo mundo trabalha unindo esforços para quê? Para que a máquina judiciária funcione. Então que seja feito, que haja esse trabalho. Em alguns lugares já tem. E isso vale. Isso vale. Eu tive contato com o pessoal. Eu sou da comissão do Tribunal do Júri, vice-presidente da comissão do Tribunal do Júri de Contagem. E lá em Contagem há várias comissões. E as pessoas falam, olha, esse trabalho ajudou. Tá mais tranquila as relações, não tem esse confronto na delegacia do policial com o advogado. Tá todo mundo ali, olha só. O advogado tá trabalhando, o policial tá ali, ó, tá de plantão, certo? Tá fazendo o seu trabalho de forma honesta. Não tem porquê criar um atrito, sendo que todo mundo tá ali para quê? Para que a coisa funcione. O advogado quer o quê? Preservar o direito do seu cliente como cidadão. A autoridade policial, o investigador, o escrivão, está ali para cumprir devidamente a lei, que é a bússola, o norte do funcionário público, nosso também, a gente está adstrito à lei. Então, esse trabalho conjunto, eu acredito que sendo reforçado em conjunto, OAB, Ministério Público, Polícia, Judiciário, porque tem gente que desconhece a prerrogativa. Eu não sabia disso. Quem nunca ouviu? O advogado pode conversar? Como assim? O advogado, um simples acesso aos autos. Lá em Belo Horizonte, não vou especificar a vara, mas é uma especializada de tóxicos. Lavagem de dinheiro. O processo ostenta maior complexidade. Essa do advogado ter acesso aos autos não é assim não, pode ter procuração, pode ter o que for. Doutor, não vai ter acesso. O processo agora vai ser um despacho conjunto, um despacho unificado para que os advogados tenham acesso. Ele não tem acesso no momento que ele quer. E isso sem o processo estar concluso. O processo sequer está na mesa do juiz, na sala do juiz, e o advogado não tem acesso. Então, conscientizar a todos, prerrogativas. Pega o artigo 7º, vamos fazer uma cartilha, explique para o pessoal, fala, olha, isso vai tornar a relação mais agradável. Duvido que algum advogado saia de casa, o seu telefone tocou, eu falei, eu vou à delegacia para confrontar, tô indo lá brigar. Ninguém. E a gente tem muito problema também em conselho tutelar. Aqui é um problema local da região. A gente tem muito problema com o conselheiro. Aí muda o conselheiro, a gente tem que ir de novo, a OAB ir lá, explicar, fazer um meio de campo. A gente tem muito problema. Sim. Então, como o Zanoni falou, o Rafael, institucionalizar essa briga quando há, mas institucionalizar esse esforço conjunto para que a coisa funcione mais tranquila, ajudaria muito. Porque tem gente que desconhece as prerrogativas. É interessante, às vezes a impressão que eu tenho, né, que eu atuo diretamente nas prerrogativas ali, que algumas autoridades entendem que a 8.906 ali, ela é um regimento interno. Ela é uma lei federal. Né? Hoje você tem também a de abuso de autoridade e tudo mais. A impressão que dá, eles pegam para ele na hora. Né? Então, assim, é um trabalho de conscientização, o advogado utilizar, né, a lei, tá aqui, tá as prerrogativas, e pedir um trabalho unido com a OAB. Isso exatamente. Justamente. É uma ideia, o óbvio precisa ser dito, né? Hoje, e outra, para o jovem advogado. Porque todos nós passamos pela faculdade, e quem está na área criminal é um amante disso. Adora, escolheu isso como profissão, como sacerdócio, como atividade, e se entrega para aquilo. Estava lá no curso falando, olha, eu, por exemplo, eu não tenho filhos ainda, eu vivo praticamente por conta da advocacia, 24 horas. Eu não tenho um compromisso mais sério que tome o meu tempo,
que vai exigir de mim um esforço que não seja a advocacia. Mas tem gente que tem filho, que se dedica, que tem família, que tem diversos problemas e está ali lutando. Então o advogado, ele é um batalhador. Ele é aquela parte romântica, e o advogado está no último degrau ao lado do réu. Isso é verdade. Isso não é mentira. O advogado é aquela pessoa, é a Thaís, o Rafael, o Zanoni, o Fábio, contra o Estado. E nós sabemos a dimensão que é o Estado, todo o poder, o Leviatã estatal. Ok. Só que quando a pessoa está na faculdade e ele consegue romper o exame da OAB, que é difícil, que tá aí, ele faz um filtro, certo? Dos bacharéis, daquele que vai ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele conseguiu a aprovação, fez a prova, conseguiu uma boa nota, é uma prova muito difícil, a gente vê a dificuldade e o alto índice de reprovação. Ele passei na OAB, é aquela vitória, aquela comemoração. Mas aí tem um filme que diz isso, um livro que diz isso também, chama O Homem que Fazia Chover, de John Grisham. Ele termina o filme assim: agora eu sou advogado e sou mais um tubarão nadando em águas turvas. Pois é, você passou, sabe agora como que faz um requerimento à autoridade policial, como que faz um recurso ao tribunal, como que faz uma inicial, umas alegações finais. Ok, mas você sabe advogar? Porque advogar vai muito além disso, é lidar com uma situação de conflito. A prática, né? É um contato com o cliente nesse aparelho que o Zanoni deu a aula aqui agora. Sim. Como é que você, o que você conversa aqui? O cliente te chama e já vai contando: doutor, fui eu que matei, fui eu que fiz. Opa, pera aí, vamos conversar reservadamente? A gente não sabe como é que está o nosso telefone, hoje tem acesso remoto, tem a regulamentação. Nós temos um projeto para a regulamentação da prova digital, tá no Congresso. E lá fala, no projeto. Semana passada eu estudei sobre isso, uma live que eu fiz com colegas sobre isso. Tem a regulamentação do acesso remoto, da obtenção de dados do seu telefone, sem que o Estado, sem que ninguém encoste nele. Né? Encoste. Um acesso remoto, uma escuta. Talvez tudo que estamos falando aqui agora sendo escutado. Pois é. Você não aprende isso para fazer a prova da OAB na faculdade. Você aprende ali o trivial. Porém, a prática vem com esses desafios. Então, quando o Zanoni falou aqui que tem uma palestra, parece que está no YouTube, que foi até objeto de menção em um processo. Objeto de fundamentação. No caso do Adélio, de fundamentação, os desafios da advocacia criminal, isso é verdade. A gente tem inúmeros desafios, inúmeros problemas que fogem daquela discussão jurídica, do âmbito judiciário, policial, que entra no âmbito empresarial, de gestão, de vida, de ética, de moral, de preservação da nossa própria liberdade. Temos vários advogados presos, advogados que morreram. Em 2016 foram quantos? 82 advogados que morreram. Quantos juízes morreram? Nenhum. Quantos promotores? Nenhum. Pois é, a gente tem que lidar com isso. Então, desafios da advocacia criminal é uma questão que requer esse esforço conjunto. Instituição, OAB, a seccional, a subseção, os colegas, para que torne mais leve, suave, tranquilo, remansoso a prática da nossa atividade, que é essencial à administração da justiça. Perfeito. Bom, Zanoni, eu tenho uma pergunta para você. São 27 anos de advocacia, vários casos de repercussão, mas como foi o seu começo? Essa é uma curiosidade nossa. Como que você começou? Por que direito? Por que advocacia criminal? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Qual o momento que caiu a pedra na cabeça e falou: você é advogado criminalista, agora vai? O começo foi duro, mas eu já tive... Eu entrei na faculdade e eu já queria ser advogado criminalista. E logo que eu entrei, o meu professor de introdução ao estudo ao direito, o professor Otávio Ferreira Cardoso, meu mestre, meu paradigma,
saudoso professor. E ele era dramaturgo, trabalhou em circo, era advogado do júri e professor de oratória. Com ele, e não foi na faculdade, ele tinha o curso dele na OAB. O curso de oratória dele era na sede da OAB. Nós temos o DAC, ali do lado do Fórum Lafayette, é o Fórum em Belo Horizonte, ali, no edifício Milton Campos. Ali do lado, vários cursos eram ministrados para os advogados, as advogadas. E eu lembro que eu fiz assim, na sequência, fiz 2 cursos de oratória e depois teve um curso de oratória pro júri. E esse último eu estudei muito, eu lembro que eu estudei muito e eu tive uma certa performance, me saí bem em relação a alguns outros alunos, tinha muita gente boa também naquilo ali, mas eu não era bom, pelo contrário. Mas eu me esforcei muito ali, nesse terceiro ali, que era o curso de oratória, mas do júri. E ele falou, nós vamos montar, e ele montou esse curso com os alunos dos 2 cursos anteriores, e os cursos que eu havia feito. Ele falou, agora eu vou trazer casos, e a gente vai estudar cada caso, e a gente vai ter os debates, sábado e domingo. Isso foi por 6 meses, todo sábado e domingo tinha. E ele, né, já era velho, se jogava naquilo, adorava ali estar ensinando, cobrava assim preços módicos. E ali eu falei assim, não, eu já queria ser advogado criminalista, mas eu quero o júri. E foi a faculdade toda. Eu já trabalhava no escritório de advocacia, comecei a trabalhar no escritório de advocacia, Fernando Santana, no primeiro período, tanto que tem mais de 30 anos que eu trabalho em escritório de advocacia, eu entrei e nunca mais saí. Não teve dúvida vocacional, né? Não, eu fiz concurso público uma vez, porque minha família era pobre, e eu era louco para ter uma sede, uma sala. E aí, no 10º período, eu só sentava na frente, eu era primeiro aluno. E desde o primeiro período, eu ia de gravata, de terno e gravata, porque eu trabalhava no escritório. Então eu chegava lá já suado e tal. Eu lembro que no primeiro período, no segundo período, muita gente ria de mim, que eu era o único engravatado na sala. E como diz o Racionais, né? Ri, pode rir, mas não desacredita, não. Eu sabia onde eu ia chegar. Eu tinha um propósito. Eu estava focado na minha vida. Era carreira, não pensava em relacionamento, não pensava em família, não pensava em nada. Pensava na minha carreira. E acabou. 100% da minha força, do meu esforço, todos os meus neurônios voltados para uma coisa só. Queria aquilo. E eu lembro disso. Só que na minha faculdade, a faculdade de Sete Lagoas, o que mais tinha era policial civil. Tinha muito policial militar, mas muito. Na época não tinha tanta faculdade lá em Belo Horizonte. Só tinha a PUC, a Federal, a Milton Campos e a FUMEC. Não tinha nada. Hoje, acho que são mais de 20 ali. Mais de 20. Não tinha nada. Então você fazia ali no entorno, nas cidades adjacentes. E eu fiz em Sete Lagoas, só tinha polícia lá. Na minha sala só tinha funcionário público. E alguns policiais rodoviários, na época, a Polícia Rodoviária Federal, depois, a posteriori, eu vim ser professor para esse concurso público. Até pouco tempo atrás, era qualquer curso superior, hoje é direito, para ser agente da Polícia Rodoviária Federal. Mas era. Então tinha muita gente ali que fez letras, que fez outro curso e estava ali. E era Policial Rodoviária Federal. Estava ali. Só tinha. E o pessoal começou ali no 9º, 10º período. Porque processo penal e penal, no 10º período, eu já estava advogando.
Eu no 6º período, 7º período, eu já coordenava no escritório do Fernando a parte criminal. Ou seja, tinha 3, 4 advogados ali, porque o escritório que eu entrei era trabalhista. Trabalhista. Só que o sujeito trabalhista, ele vinha, eu lembro que tinha uns livros lá de Amaury Mascaro do Nascimento. Eu li tudo. Iniciação do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Manual do Processo do Trabalho, Manual do Direito do Trabalho, só livro dessa grossura. Acho que foi desembargador, não sei. Eu li tudo, é São Paulo. Eu li tudo desse cara. Tinha um outro desembargador do TJMG, Humberto Teodoro Júnior, e eram uns livros grossos, 1, 2, 3, processo de conhecimento, processo de execução. Eu li tudo, eu lia tudo, eu era ávido. Queria ser advogado, queria sair daquele, eu queria vencer. Mas eu adorava a área criminal e eu lia muito. E eu era bom em processo penal e penal, porque quando você gosta, não adianta. O cérebro, o seu cérebro, ele automaticamente já faz para cada exemplo mnemônica. Que é diferente quando você pega um trem abstrato, mas no penal e no processo penal, eu guardava as coisas. O trabalhista, ele vencia trabalhista, aí a empresa entrava com aquele recurso ordinário. Só que na Justiça do Trabalho, para entrar com o recurso ordinário, tem que fazer um depósito recursal. Depois tem um tal de recurso de revista, aí é um valor mais alto. Eu não sei se isso existe, tá? Isso é na minha época, lá atrás. E o valor ficava lá. Só que você olhava para o direito, você fala assim, a empresa não vai reverter isso no TRT, no TST. Não vai reverter. Aquilo ali é... Só que nesse intervalo ali, nesse interstício temporal, esse interregno aí de 2 anos, 3 anos, 4 anos daquela causa trabalhista, aquele reclamante no escritório de advocacia, de vez em quando ele cestava. Ele cestava. Aí vinha a Maria da Penha, não tinha ainda a 11.340 de 2006, que é a lei que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, né, no âmbito ali. Não tinha. Mas era o que mais aparecia. Era lesão corporal, de vez em quando ali um crime contra o patrimônio e de vez em quando um crime doloso contra a vida. Mas flagrante delito, o sujeito está preso, acompanhar o que mais tinha. Eu virava para ele estava jogando aquilo fora. Por quê? Pobre, reclamante, família de preso. Ligava aqui a esposa, que negócio tal. Pô, sou advogado dele. Falei, aqui, deixa eu precificar isso para você, deixa eu coordenar. Fica na trabalhista, que negócio tal. Por quê? Porque essas pessoas que estão procurando escritório, elas têm crédito aqui. Elas têm dinheiro, elas não têm na hora para pagar o auto de prisão em flagrante. Então, um acompanhamento aí de um advogado no flagrante, um acompanhamento aí de um processo de furto, o que você está querendo cobrar 1.500 à vista, 2.000, 5.000, vamos colocar 10.000, o cara tem 30.000 de direito trabalhista, coloque-se nas alturas. O negócio estourou, bombou. Eu, no 8º período, eu já andava de carro. Olha que a minha advocacia, ela já brilhou para mim antes de eu me formar. E virou um sucesso, tanto que até hoje esse advogado, ele não abandonou a área criminal, ele continua sendo especializado em trabalhista, mas se chegar o criminal lá, ele abraça. Chegou um momento que a parte criminal do escritório dele estava empatando com o que ele já fazia antes, que era o trabalhista. Eu falei, a mesma coisa possível. Eu falei, esse reclamante que está aqui, uma hora esse cara separa, uma hora tem um inventário, uma hora tem um esbulho possessório, uma hora tem um problema, tem um cheque. Na época, eu lembro, lá na década de 90, aquela nota promissória, aquilo era super comum. A regra era o cheque, porque a nota promissória bombou lá atrás. Bombou lá atrás, mas ainda eu peguei um pouquinho daquilo. Eu falei, não joga essa causa para fora. É o que eu falo para todo mundo. Se você colocar no contrato aqui, doutor, você está cobrando 30.000 júri, não tem. Poxa, parcela. Aquela moto ali, tá, a moto de entrada, bota no contrato, especifica. Cadê? Tirando essa, a gente sabe de um juiz que não aceita, mas a gente aprendeu. As coisas móveis se transmitem pela tradição. As coisas imóveis pela transcrição. Eu recebo até avião caindo. Bota no contrato, cadê a nota fiscal? Quero lastro, para depois não responder por receptação, né?
por aquilo. Mas, doutor, tem aqui uma moto, doutor, tem aqui um lote, doutor, tem aqui uma casa, doutor, tem aqui um televisor, tem aqui qualquer coisa. Não há nada, não. Já recebi arma de fogo. Tem registro da arma de fogo? Vamos fazer a transferência, tudo bonitinho. Mas tenta comprar uma Glock. É a arma preferida das mulheres. Tenta comprar uma Glock. Hoje você verifica que você consegue comprar uma Glock hoje por menos de 8 mil. É dinheiro. Você não vai receber isso como honorários advocatícios? Depende. Agora, você não vai pegar a Glock, pegar a nota fiscal, pegar o registro, colocar no contrato de honorários. E aí essa é a minha percepção. O advogado e advogada, para quem está aí, antes de mais nada, tem que aprender isso que o professor Fábio Rodrigues colocou: gestão. O advogado e a advogada. A comunidade não aprende na academia que no começo do mês a gente tem uma conta de água para pagar, uma conta. Juiz não tem isso, não. Promotor não tem, delegado não tem. Nós temos uma conta de água, uma conta de luz, a prestação do carro, a prestação do computador, a conta do smartphone, a conta do celular, a internet. Ou seja, é uma empresa. Tem um estagiário, não é? Muitas vezes começa a ter um volume, você tem que botar ali o quê? Um advogado júnior, um advogado recém-formado, um jovem advogado, não é? Você tem que ter um longa-manos. Porque a advocacia, ela mata por estresse. Não, eu tive crise de burnout. É uma coisa séria, a barba cai, é uma coisa de louco. Você não consegue chegar e entrar dentro do escritório de advocacia. Eu cheguei a coordenar 17 advogados e alguns escritórios em outras capitais. Tinha uma parceria no Espírito Santo, tive problemas sérios ali no começo dos anos 2000. Poxa, eu tive uma crise de estresse, uma coisa de louco. O dinheiro vem, mas o advogado precisa entender, a advogada precisa entender a administração de empresa. Hoje a internet encurtou caminhos. Sem dancinha de TikTok, sem brincadeira, sem molecagem, tem como você hoje divulgar de forma séria, de forma ética, o seu trabalho, usar as redes sociais, usar os aplicativos em pró da sua advocacia, entregar conteúdo sério, conteúdo que realmente agregue valor à advocacia de outrem, saber networking. Eu falo isso direto para os advogados. Tem lugar para todo mundo na mesa. Tem um advogado nerd, é aquele que fica naquela sala onde tem a biblioteca. Ele não é sociável. Esse cara não tem que estar na sala de reunião conversando com o cliente. Ele vai chegar e vai dar perspectiva, vai chegar e vai falar assim, ó, não tem direito a nada, não. Não tem direito a nada, vai virar, não é? Poxa, a pessoa muitas vezes quer ouvir o quê? Pelo menos uma gota de esperança, uma voz. Tem gente que não tem paciência com o outrem. Tem esse tipo de advogado que não tem paciência com ninguém. Com o nosso escritório, o nosso gabinete é um muro de lamentações. Muitas pessoas acorrem ali em busca de uma solução jurídica, mas também de uma solução para os seus problemas emocionais. O advogado e a advogada, no primeiro momento, precisam ser psicólogos, precisam saber ouvir. Deixa a pessoa chorar ali meia hora ali, ó. Você quer uma água, quer um café? É esse ombro amigo que a gente precisa. Mas é todo advogado que faz isso? Não. Tem aquele advogado no escritório que é o advogado pitbull. Meu curso de inscrição de cross-examination, tão ovacionado aqui, é um curso que sempre está lotado. Março agora nós temos, já está completo praticamente, tem junho, tamanho o sucesso. Esse advogado é o advogado pitbull, é advogado de contencioso, é a advogada que faz a audiência, é a advogada que faz a sessão plenária, é a advogada que domina a prova oral, que sabe trabalhar o direct examination, o cross examination, sabe que é uma pergunta aberta, sabe que é uma pergunta fechada, sabe o que é ouvir a vítima, que é diferente de interrogar uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa, sabe o que é uma careação, sabe interrogar o réu, sabe preparar isso antes, sabe o ônus probandi, o que cabe a você, sabe a hora de falar e a hora de ficar calado. É uma pessoa que entende de advérbio, que entende de pronomes interrogativos. Num cross-examination, jamais você pergunta que
quem, qual, onde, quando, quanto. Se uma briga ocorreu numa pizzaria com 100 pessoas ali, com 100 clientes, se você chega para testemunha, uma testemunha da acusação e fala assim, quem estava lá, essa testemunha tem o largo espectro de citar qualquer nome da 100. Agora, se você chega e pergunta de forma fechada, a doutora Thalita estava? Acabou, não estou perguntando quem. Tá vendo? Advérbios, pronomes interrogativos. Isso você aprende aqui. Isso não é para qualquer um. O que a gente visualiza, vislumbra diuturnamente é amanhã eu tenho audiência. Nossa, o que eu vou fazer? Manda a advogada fazer. Tem alguém no grupo aí que poderia fazer uma audiência para mim? Pelo amor de Deus, isso é amadorismo de advogado e de advogada. O contencioso criminal é para o profissional do escritório, é para o pitbull. É para aquela advogada que o povo fala, né? Barraqueira não. É aquela que ela sabe se impor e sabe principalmente o momento de ficar calado. Que potência não é nada sem controle. Eu falo isso nos meus cursos. O curso não está lotado à toa, não. Hoje está de boca em boca, que é o cross-examination. Eu não trabalho só a inquisição de testemunhas. Num feminicídio tentado, a oitiva da vítima, que é o primeiro ato processual no plenário perante o júri, para mim é o ato mais importante. Réu pode ficar calado, pode tudo. A palavra da vítima, ela que sofreu a facada, que sofreu a paulada, que sofreu os disparos, ela que ostenta o aleijão, a palavra dela, porque ela sofreu, ela é vítima, feminicídio tentado. Essa é a prova mais importante. Saber ali os meandros da lei Mariana Ferrer, trabalhar com essa pessoa, ser liano, ser cortês, sem ser subserviente, de simplesmente ficar calado, não. Saber extrair a verdade, saber separar ali a verdade da mentira, do erro, da falsa memória, da errônea percepção. Porque muitas vezes a paixão, a emoção, a raiva, ódio, antipatia, simpatia são elementos anímicos inatos à condição do ser humano. E isso influencia o nosso depoimento. O advogado, a advogada de contencioso. Não. Agora, esse cara não é o mesmo que vai no jantar da Donep, da maçonaria, do Lions, do Rotary. Em todas as festas da OAB, nas subseções locais, porque ele vende o escritório. O escritório tem 10 advogados, mas ele ostenta a logo do escritório. Esse cara, muitas vezes, talvez seja o que menos estude sobre processo penal, sobre direito penal, mas é quem vende o escritório, é quem coloca pão na mesa, é indispensável também. Todos dentro desse aparelho, dessa firma, dessa empresa que professor Fábio. E a gente aprende isso na faculdade? Não. Por isso que vários escritórios abrem as portas. 2 anos depois, a gente viu isso. Né? O Covid teve o auge. Nunca se fechou tanto escritório de advocacia no Brasil por conta dessa formação. Todos têm um papel imprescindível. Aquele nerd que está lá na última sala, naquela sala cheia de livros, é ele que sabe fazer um pré-questionamento, para subir um especial, para subir um extraordinário. Ele que sabe colocar a matéria infraconstitucional para subir um especial. É ele que sabe tratar da repercussão geral. Para suplantar uma súmula 691, é ele, ninguém mais dentro do escritório. Ele sabe dos filtros eletrônicos, né? Dos algoritmos, é ele que entende. Não se revisita, não se discute novamente nos tribunais superiores a matéria fática. Por exemplo, o STJ tem a famigerada para nós advogados, a súmula 7, né, Fábio? 7. Fábio é especializado nisso. 279 do Supremo. Do Supremo. Ou seja, quem vai saber disso? É aquele que está ali, ó. Ele sabe o que entrou em vigor ontem. Ninguém ali sabe que a legislação foi atualizada.
Porque é a função. Então, cada um tem que ser respeitado dentro do escritório de advocacia. Cada um tem um valor. Por quê? São peças de um quebra-cabeça. E todos juntos, formam essa advocacia maravilhosa que é a advocacia de sucesso. Nada de grande se cria de repente. E sozinho, você pode até alçar voos, mas dificilmente serão voos altos. A advocacia colaborativa, a advocacia global, uma advocacia integrada é o nome da vez. Dificilmente hoje, com essa tecnologia, você entra no plenário do júri sozinho. Não há mais aquele júri só do gogó, só na voz, só na dialética, na oratória, na eloquência. É claro que isso tem o seu valor, sim. Mas você chega, o processo está digitalizado. Sem hoje, o que é o que o Fábio faz, um Prezi, um Canvas, um PowerPoint, sem hoje você apresentar uma infografia para o conselho de sentença, botar aquilo num telão, num televisor, trazer uma estrutura, trabalhar com assistentes técnicos, que até 2008 não tinha no processo penal. Tinha no direito trabalhista, tinha no direito civil, no processo civil, mas não tinha no processo penal. Então nós temos que estar preparados. Até pouco tempo atrás, era sistema francês. Você fazia a pergunta, direcionava essa pergunta para o juiz. E o juiz confeccionava, não é? Remanufaturava essa indagação e direcionava a testemunha. Sistema presidencialista. Desde 2008, é cross-examination, direct examination. Na academia, nós não temos essas cadeiras. Na grade curricular das nossas faculdades, nós não temos. Olhe Harvard, olhe Columbia, olhe Yale, que muitos entendem que é a melhor faculdade de direito. Não é Harvard, estive lá recentemente. É Yale, pelo menos eles acham, entende? Não quero discutir que sexo dos anjos, é a faculdade de direito. Eles têm a grade de inquirição. Você trabalhar ali a lógica, trabalhar premissas. Virou uma ciência, né? Virou ciência. Nós temos aqui, paulatinamente, nós estamos mudando. A reforma da 11.689, no processo penal, é de 2008. 15 anos. 15 anos. E estamos ainda engatinhando. Então, passando a bola, tem de abrir. Advogado, antes de mais nada, é um vendedor. É hora da advocacia olhar para os próprios botões, repensar, olhar para o direito alienígena, para a advocacia alienígena e repensar. Você desce do metrô nos Estados Unidos, você vê com um painel com a cara do advogado. Você caiu no bueiro, foi atropelado, no processo tal eu consegui $200 mil. Ligue para mim, meu celular é esse. Você liga a televisão, aparece a cara do mesmo advogado. E aí? Sua mulher te traiu? Seu marido te largou com a secretária? Pois é, ligue para mim. Vou arrancar tudo dele. Se é ético ou não, está na hora da gente parar, pensar, olhar para dentro da realidade da advocacia brasileira. A nossa lei é de 94, 8.906 de 94, é do século pretérito. Então vamos tentar pelo menos assim atualizar. A placa do escritório de advocacia não pode ostentar um caráter mercantil. Tem que ter o tamanho, né? É isso, dimensões. Eu lembro que teve uma interferência, uma ingerência, uma intervenção efetiva e pronta da OAB de Minas Gerais, de uma das comissões. A OAB mineira ela é muito protuberante, ela é muito pujante, ela é muito ativa nesses fatos. O advogado, talvez até por conta do veso de que neon nos lembra o lupanar, placa de motel,
O advogado colocou a placa com nenhum na placa. A OAB teve uma intervenção e tirou a placa. Tirou. Realmente houve um excesso aí, né? Só falta colocar um coraçãozinho, um cupido e a setinha. Mas eu acho que é hora de repensar. A OAB é um novo momento. Aproveitar esse momento político, os ânimos estão se arrefecendo, não é? As pessoas estão verificando que é o seguinte, que a democracia está fortalecida, que as instituições estão fortalecidas, que a gente precisa proteger e respeitar a regra do jogo, não é? E é nesse momento que a advocacia vai trocar de pele. Ela precisa trocar de pele. Ela precisa se renovar, lamber as suas feridas, ruminar os seus problemas para que, como fênix, renasça dessas cinzas uma nova OAB, cada dia que passa mais forte e reconhecida pela sociedade, que é o mais caro, é o que todos nós almejamos. Né, Fábio? Zanoni, para finalizar, como você disse que o escritório não deixa de ser uma empresa, como que você faz para poder administrar tudo? Escritório, palestra, estudo, viagens? Loucura do dia a dia. Hoje eu tenho a Grazi. Tem um nome. Como você faz? Eu tenho a Grazi. Sem a Grazi lá eu não conseguiria, não. Com tamanho êxito, a Grazi, o Fábio, toda a parte recursal passa por ele. E os júris, ontem ele falou isso no curso, o júri é a parte mais gostosa, é a parte mais fácil, o difícil é a preparação. Muitas vezes a gente já chega no júri com um grau de estafa, e é aquele momento. O que Evandro Lins e Silva colocou no livro, lá a Defesa Tem a Palavra, quando ele defendeu o Doc Street no assassinato da Ângela Diniz, a Pantera de Minas, lá na Praia dos Ossos, em Búzios. Logo depois veio aquele movimento feminista, né? E a Rede Globo encampou. Eu lembro que meu pai comprou um televisor em cores, passava um coraçãozinho trincado, quem ama não mata. E no livro, A Defesa Tem a Palavra, ele fala do estado de júri, aquele friozinho na barriga, que antecede um momento inicial, o preâmbulo, o introito ali, plagiando o professor Fábio Rodrigues, de você entrar, porque depois que você entra, vai tudo embora, ali você dá para mais um momento, tem que ter o friozinho. A gente fala, ele pode, em uns causa ansiedade, vômito, mas normal. O juiz, aquele ator que é o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., ele faz o Homem de Ferro, faz o Tony Stark, ele faz um advogado que defende o próprio pai que foi juiz. Tem um momento da audiência que ele e o colega advogado vomitam na porta do fórum, de ansiedade. Isso não é feio. Natural, né? Isso é natural. Para quem está compromissado com a causa, para aquele advogado e aquela advogada que realmente combativa, se doa, por isso do sacerdócio. Aqueles que se doam à causa, que se jogam na causa, e que já foi dito a Lures, Laércio Pellegrino, a função mais difícil da advocacia é pisar na lama sem salpicar os pés. Fecha aspas. É normal, a gente não pode falar, nossa, o sujeito tá lá, a advogada tá ansiosa. Quando alguém fala isso, não, tá gaguejando, muitas vezes é por causa da tensão, é por conta do comprometimento. Não é só porque é noviço, tá chegando. É aquele negócio de dar uma mão, poxa. Você não foi jovem advogado? Eu fui. Lá atrás eu gaguejava, eu não tinha tanta segurança. Eu tinha entusiasmo, que é uma chama que não se apaga. Vontade. Né? Vontade. Mas eu fui ajudado lá atrás. Dr. Délio Gandra, um grande criminalista, me deu a mão lá atrás. Adilson Rocha me deu a mão atrás. Muita gente me ajudou. Por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou ajudar alguém? Então você não tem que olhar com desdém para uma advogada que está com ansiedade, que está nervosa.
Aqui na Barra Funda, certa feita, eu e o professor Fábio Rodrigues, 2 alunas, primeiro júri da carreira delas. Uma começou a chorar. O promotor estava na metade da fala, caminhando ali para o seu epílogo, para aquele finalzinho, para a culminância. O plenário do lado estava vazio. Falei, vamos ali. E ela, não, porque eu não vou. Eu falei assim, se você não for, você nunca mais vai. Nunca você mais vai vai. travar, você nunca mais vai. Acabou aqui para você. O júri acabou. Você vai fazer só um favor. Você vai entrar, você só vai cumprimentar a juíza, o promotor, os advogados e os jurados só. E falar o seguinte, que você leu o processo. Leu o processo. E que você, em momento algum, analisando cada prova, você visualizou, você vislumbrou dolo homicida na conduta do nosso cliente. Só. Eu sou o juiz. Você vai fazer essa conjectura de que e vai direcionar a mim, tá? Então comece agora, eu sou o juiz, depois o promotor, depois os advogados, seus colegas, se você quiser, ou então já vai direto, se estiver nervoso, vai direto. Com calma, sem pressa. Nós fizemos isso, acho que umas 14, 12 vezes, e só cada vez foi melhorando. As 2 entraram. Uma brilhou mais do que a outra, mas as 2 entraram. Hoje, quando eu converso com as 2, e essa que deu aquela travada, principalmente dela, a gratidão que eu vejo quando ela conversa, professor, aquele entusiasmo, cara, é muito gostoso. Isso não tem nada para ele, não tem dinheiro que paga um troço. É bom demais, né? Não é? Você ajudar o próximo. Então, a advocacia, ela precisa ser mais cuidada. É uma função, aquilo que está lá no artigo 133, eu acho que Ulisses Guimarães, o constituinte originário, ele pensou muito bem, ele lucubrou muito bem. A advocacia é indispensável. Ela não é tolerada a causa da justiça. Ela é indispensável. Ela é indefectível. Tá? Ela é imprescindível à causa da justiça. Então, para terminar, e a sua resposta, eu acabei me alongando, eu acho que o advogado hoje ele tem que também saber, por conta das ferramentas, estratégias de venda. É claro que estudar não tem como. Se não estudar, pode largar a advocacia. Nunca a advocacia, pode ser a empresa que for, mas na hora que a petição aportar, é o trabalho artesanal. Pode me falar, o escritório tem 400 advogados, ok? Mas na hora para falar com o juiz, para falar com o desembargador, para falar com o ministro, é a petição que vai aportar. Alguém sentou, alguém redigiu, não foi um robô. Vai ser artesanal. Mas olhar para a advocacia, para o escritório, com olhos de empresa. Aprender técnicas de venda. Aprender. Tende a aprender. Aparecer. Eu trabalhei muito com torcida organizada. Estou falando agora do crime. Trabalhei muito com sindicato. São coisas que colocam o seu nome em evidência. Torcida organizada, toda hora, todo dia depois do jornal de meio-dia, vem o programa de esporte. E se teve problema, sai aonde? sai. O brasileiro é apaixonado com isso. E lá em Minas Gerais, por mais de 10 anos, eu representei uma torcida organizada. Isso me colocou em outra prateleira. Tá vendo ali? Ó, vários níveis. E eu fui galgando. Trabalhe na OAB. A OAB não dá dinheiro para ninguém. Pelo contrário, né? Tira nosso tempo. Mas traz reconhecimento perante os nossos pares. E hoje a advocacia colaborativa é uma realidade. Então você acaba também o quê? Se mostrando a sua competência.
que você não é uma pessoa oca, que você... Continente e conteúdo. Se eu mostrar aqui agora, e aí? O que tem aqui dentro? Não tem nada? Tem água, a garrafa de café. Tem café, tem uísque, tem guaraná. Isso. O que tem dentro de você? E você palestrando na OAB, você participando das comissões, uma hora o seu microfone estará ligado. Todo mundo quererá te ouvir. E o que você tem para mostrar? O que você tem para externar? Então, para a jovem advocacia, já terminando, eu vou passar a palavra, que senão só eu que falo, eu falo muito, vocês já perceberam. Para a jovem advocacia, fica essa dica. Cuidem-se. Nada de grande na vida da gente se cria de repente. Nada. Tudo é um processo paulatino. Mas tem de ter esforço, tem de dedicação. Vai acontecer. Tem que estar feliz, tem que estar entusiasmado, tem que estar comprometido. O sucesso não ocorre por acaso, tenham certeza. E pensar grande. Pensar como empresa, trabalhar, viajar, mostrar para todo mundo que você está aqui, que você é forte, que você é temido e vai dar certo. Podem ter certeza. Muito bom, muito bom. Bom, já estamos no nosso tempo. Eu queria, coração, agradecer, né, essa visita. Hoje à noite, estamos gravando aqui, mas hoje ainda temos uma palestra aí com o professor Zanoni. Agradecer essa aula, né, que o Dr. Fábio Rodrigues, o Dr. Zanoni nos trouxe. Vai ficar gravado pelo primeiro episódio do podcast de Taubaté. Agradeço muito. Redes sociais, como que faz para seguir vocês? @ a gente já coloca lá também. Fábio Rodrigues ADV _ Confraria Criminal. Confraria Criminal. Tem muito conteúdo lá, bastante. Os cursos que o Zanoni, a gente, ministra, outros colegas também. É uma espécie de colaboração com os colegas advogados. Tem os grupos, é uma comunidade. Os cursos vocês têm planos já de agora recente? Sim. Estão continuando com a agenda aí de cursos de vocês? Eu acho que eu tenho agora em março. 10, 11, 12 de março tem o Cross Só o Zanoni. Junto com a Confraria Criminal, é um trabalho conjunto, é um produto conjunto. Tem o Criminal Underground. É uma comunidade, um grupo criminal criado aí pelo Zanoni, eu, Newton. E tem também professores convidados, palestrantes convidados, encontros semanais, tem um material didático, um apoio técnico, um apoio também de ensinamento aos colegas, principalmente voltados ao Tribunal do Júri, que é o Criminal Underground. De início é em março, 1º de março. Você encontra mais informações na página da Confraria Criminal. Legal, certo? vamos Zanoni postar. Júnior, dispensa comentários, nós já vimos aqui hoje, acho que falaria mais umas 4 horas, como quem está encampando essa iniciativa aí do Criminal Underground, que vai servir como uma comunidade, mais uma aos colegas advogados, para auxiliar na advocacia do dia a dia aí, porque desafios da advocacia criminal, hoje mais tarde, na subseção da OAB Taubaté, né, no prédio da OAB, e aqui ele já trouxe uma palhinha, um pedacinho do que vai ser. Muito obrigado. Doutora Thalita, doutora Thaís, também muito obrigado. Eu gostaria de registrar meus agradecimentos para vocês dois. Vocês sempre me receberam muito bem, sempre prontamente aceitaram o meu convite. Isso que o Zanoni falou de pegar na mão e levar pro júri é verdade, porque ele fez isso comigo. Eu fui para BH, não sei se você lembra. Eu treinei júri com ele. Acho que eu fiquei mais nervosa de apresentar o meu júri para ele do que no dia do plenário. Foi mesmo. Foi, você lembra? E ele veio para cá sempre assim, com boa vontade, ajudou muito. Então, assim, eu agradeço por vocês terem me ajudado, por vocês terem aceitado o meu convite. E eu recebo ambos carinhosamente aqui em Taubaté, na minha cidade. Agora vocês vão conhecer a minha casa, a minha OAB. Então, muito obrigada. E sempre pode contar com a gente aqui da Comissão Criminal. Obrigado. Bom, Rafa, Thaís, eu só quero agradecer. E eu fico até emocionada de ver a Thaís, assim, despontando, né? Antes a gente era uma voz sozinha, ver a Luz também que tá aqui. E é muito bom ter mulheres, né? A gente sempre tem dores que só mulheres entendem, só mulheres advogadas. E falando de propaganda, eu vou discordar um pouquinho do Zanoni, porque a regulamentação da OAB, na minha opinião, é para proteger
o escritório pequeno. Porque se a gente liberar, quem vai fazer essa propaganda ostensiva? O escritório grande. O escritório pequeno vai acabar. E é por isso que a OAB tem que regulamentar. Eu acho que pode abrir algumas coisas, mas com muito cuidado. Pra gente não acabar com essa advocacia artesanal, até meio gourmet que os advogados fazem. E é isso. Obrigada, Rafa. Valeu. Então, aproveitando aqui, agradeço aí também a OAB, né, nosso presidente Marcelo Mazui, nossa vice-presidente Maria Tereza. E para quem também tiver interesse, aí, o pessoal das comissões, das demais comissões da nossa subseção, hoje gravamos aqui o podcast no estúdio Tô na Mira, tá? Só procurar aí o @Tô na Mira Taubaté podcast. Vão encontrar aí, atendem super bem, preparou todo o estúdio aqui pra gente de gravação. Então podem ficar à vontade de entrar em contato com o Gustavo. Gente finíssima, domina o negócio. Gente, muito obrigado a todos então.